Boa tarde a todos. A ideia da aula de hoje é explicar um pouco sobre o Group By. Em outras videoaulas vocês vão ver do operador like, do between, que já estão prontas. Então agora eu estou fazendo do operador Group By. Então basicamente esse operador Group By eles são usados com funções agregadas, né? Então a gente tem algumas funções agregadas como max, min, sum, AVG, né? E essas funções elas manipulam valores dentro de uma coluna. Então, por exemplo, só para a gente relembrar um pouco, aqui eu tenho select. Então, estou trabalhando com aquele script de empregado. Então, eu quero verificar quem que é o mais velho, qual que é a idade mais velha aqui. Max. E entre parênteses a coluna que eu quero pegar o maior valor. Max idade from empregado. Certo? Então deu que a maior idade é 60. Posso utilizar mais de uma, então quero a média das idades. Eu utilizo a função AVG. Tudo bem? Então deu a média das idades, 35,76 anos, né? E a gente consegue também trabalhar com tirando média, né? E a gente consegue verificar o mínimo, por exemplo, para do pnome. O que ele vai pegar? O menor nome em ordem alfabética. Então, se eu fizer isso, ele está pegando que é a Ana. E eu consigo estar somando. Para eu somar tem que ser valores numéricos. Então, somando todos os salários que eu tenho da minha empresa para verificar qual que é o gasto salarial que eu tenho na empresa. Então, select sum salário from empregado. E a última função que é muito utilizada é o count. Select count asterisco from empregado. Certo? Então, tenho 21 empregados. Se eu quiser verificar qual que é a quantidade que eu tenho de um determinado cargo, coloco where. Então, where cargo igual a secretária. Então, vou verificar a quantidade de secretárias que eu tenho. Então, verifiquei que tenho 3 secretárias. O que a gente vai ver agora? A gente vai trabalhar com o Group By. O Group By, ele não pode ser utilizada, essas funções agregadas não podem ser usadas na clause do where, sempre entre o select e o from. Tá? Se a gente utilizar a função agregada junto com uma outra coluna, e aí a coluna que a gente está querendo agrupar os valores iguais que eu tenho naquela coluna, a gente tem que utilizar o Group By. Tá? Então essas são as funções agregadas que eu passei para vocês e alguns exemplos que a gente dá em cima dela. Lembrando que eu estou fazendo aqui, nessa parte do exemplo 2 é um alias, né? Então o retorno vai verificar a quantidade de gerentes da empresa. Tá? Aqui tem outros exemplos também com as funções agregadas. Agora falando em si do Group By. Ele vai organizar tabelas em grupos com base em valores do registro das colunas. Muito utilizado com as funções. O Group By também tem a cláusula having, que ela funciona para restringir valores utilizando as funções agregadas. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos disso. A condição básica que eu tenho, né? Então selecionar as colunas que eu tenho junto com as funções agregadas, posso ter uma condição. Group By, as colunas que eu estou agrupando são as colunas que estão aparecendo aqui no meu select, e uma condição que eu quero envolvendo a função agregada. Tá? Então, o exemplo 5 aqui, selecione os cargos da empresa agrupados pelos mesmos. Daqui não vai dar muita diferença, né? Mas vamos lá. Então, o exemplo 5. Select cargo from empregado Group By cargo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai selecionar um cargo, uma ocorrência de cada cargo. Então, esses são os cargos que eu tenho, né? Então, eu posso ter mais de um gerente, mais de um administrador, mas esses são todos os grupos de valores de cargo que eu tenho, tá? Então, imagine que a gente queira contar agora
a quantidade de funcionários por cada cargo. A quantidade é o operador count. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o count aqui na frente. E note que eu vou executar primeiro, estou executando aqui primeiro sem o group by. Ele vai dar um erro para mim, falando, a coluna cargo deve aparecer na cláusula group by ou ser utilizada em uma função de agregação. Significa que está faltando colocar o group by a outra coluna que eu estou adicionando. O que ele vai verificar? Quando eu tinha utilizado sem o count, ele retornou cada ocorrência de cargo que eu tinha. Aqui ele vai verificar cada ocorrência de cargo, mas contar a quantidade que cada valor aparece na minha tabela. Então aqui, por exemplo, o que ele está verificando? Que eu tenho 3 ocorrências de gerente, que eu tenho 2 ocorrências de administrador, que eu tenho 4 analistas de sistemas e assim por diante. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos ver se tem, por exemplo, 7, por exemplo, que eu estou querendo fazer. Verificar o gasto salarial, só que agora eu vou usar a condição heavy, né? Vou usar o gasto salarial de cada cargo, desde que esses gastos sejam superior a 1.000. Ou seja, eu só quero retornar para mim os cargos cujos gastos salariais sejam retorno a 1.000, superior a 10.000. Então, o que eu vou fazer? Select, cargo. Então, para verificar os gastos salariais, eu vou usar o sum, né? Sum quem? A coluna salário, que é dela que eu estou querendo verificar. From empregado. Certo? Então, novamente, eu executei sem o group by e ele deu erro para mim. Então, vou colocar group by cargo. Ainda não coloquei o heavy. Quando eu fiz isso, ele deu a soma salarial que eu tenho, o gasto salarial para cada cargo. Então, note que eu tenho 3 cargos que tem o gasto maior que 10.000. Gerente, analista de sistemas e vendedor. Então, esses 3 cargos têm gasto superior a 10.000. O que eu faço? O having é utilizado junto com as funções agregadas. Então, é having a soma do salário deste cargo específico maior que 10.000. Ok? Então, executando, então só aqueles 3 cargos que têm cargo superior a 10.000. Beleza? Então, para finalizar, deixar esse exemplo 8, selecione o maior e o menor salário de cada cargo, desde que o cargo não seja o de gerente e o maior salário seja maior que 2.000 e o menor seja menor que 2.500. Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá. Esse aqui é o exemplo 7, né? Então, vamos para o exemplo 8. Select cargo. Eu quero o maior salário e o menor salário da tabela empregado. Onde? Qual que é a minha condição? O cargo não ser gerente. Então, tem que colocar no where, porque lá no having eu só coloco as funções agregadas. Então, no having é a minha segunda parte. Where cargo not in, ou você pode utilizar o diferente, not in gerente, having max salário. Então, quero que o maior salário seja maior que 2.000. Max salário maior igual que 2.000. Então, faltou o group by, né? Primeiro. Então, aqui é group by cargo. Então, todos aqui que retornaram, maior salário é maior que 2.000. Então, vou colocar o end min salário menor que 2.500. Vou colocar menor ou igual. Certo? Então, aqui todo menor salário é menor que 2.500.
Então, having está para o group by, assim como o where está para o select. Tá? Mas o having eu só vou fazer as comparações utilizando as funções agregadas. Tá? Então, agora eu vou colocar uma lista de exercícios lá também, para vocês estarem praticando. E de group by o que a gente tinha é exatamente isso. Ok?